Olá! Bora para mais uma aula de matemática? E o tema que eu trago para você hoje é sobre resolução de sistema de equação a partir do método de adição. Isso mesmo, trago aqui 4 exemplos no qual eu vou detalhar para que você saia daqui dominando esse método de adição. Fica até o final que você não irá se arrepender. Bom, neste exemplo aqui, eu tenho um sistema formado por duas equações, onde eu tenho x mais 3y igual a 5, a nossa primeira equação, e a segunda é menos x mais 2y igual a 0. Bom, este sistema, ele tem duas variáveis. Variável é a letrinha que apresenta o meu sistema. Neste caso, são duas letrinhas, são as duas variáveis x e y. E o que acontece? Quando a gente resolve um sistema, a gente não consegue encontrar o valor para as duas letrinhas ao mesmo tempo. Então, a gente tem que encontrar o valor de uma para depois encontrar o valor da outra. Ah, mas espera aí que eu não estou conseguindo entender isso. Bom, bora para entender então. Primeira coisa que você deve fazer é o seguinte. A letrinha que estiver sem número, você vai colocar o número na frente dela, o número 1. Feito isso, vamos então usar o método de adição. E a gente deve verificar se vai cancelar uma das letrinhas quando a gente somar. Então, aqui nós temos um x menos uma letrinha x. E uma letrinha x menos uma letrinha x vai ser 0. Cancelei a primeira letra. Então, vamos fazer agora o y. 3y mais 2y, a gente tem 5y. E o 5 mais 0 vai dar 5. Então, o que nós fizemos aqui foi uma soma, ok? Feito isso, temos que saber que quando a gente tem um número junto com uma letra, né, uma variável, aqui está acontecendo uma multiplicação. É esse pontinho aqui ocultado. Por que eu digo isso? Porque esse 5 aqui, eu vou isolar ele, copiar o restante, que é o y igual a 5, e esse 5 ele vai ser passado para o outro lado do sinal de igual, ou seja, aqui para o lado direito, trocando, invertendo o sinal dele. Como ele está multiplicando, eu vou passar para o lado direito, dividindo. Olha só, ele estava antes do sinal de igual, ele passou para o outro lado direito. E eu devo inverter o sinal de multiplicação por divisão. 5 dividido por 5 é igual a 1. Olha só, encontrei a letra y, que é igual a 1. Agora, eu devo escolher uma das minhas equações para encontrar o valor de x. E como é que a gente vai fazer isso? Olha só. A minha primeira equação, os números da primeira equação, eu tenho 1, 3 e 5. Da minha segunda equação, eu tenho menos 1, 2 e 0. Ou seja, dessas duas equações, a menor, que tem os números menores, é a minha segunda. Então, eu vou pegar a minha segunda equação. De preferência, para a equação com menores números, tá? Porque é mais fácil de resolver. Então, eu tenho aqui, ó, menos x. Agora, não precisa colocar mais o 1, tá? Mais 2y, e isso será igual a 0. Por que eu peguei essa equação? Porque agora a gente vai trocar, vai substituir o valor de y pelo valor encontrado aqui. O y não é igual a 1, então eu venho aqui, ó, vou repetir o menos x mais 2. O que esse número está fazendo com essa letrinha? Quando nós temos uma letra, um número do lado de uma letra, aqui tem uma multiplicação. Então, esse 2, ele está multiplicando o y. Só que o y aqui eu vou trocar pelo valor encontrado, que é o número 1. Então, eu tirei a letra y e coloquei o 1. E copio o restante da equação, ó, igual a 0. Feito isso, agora eu devo multiplicar isso aqui. Mas a gente vai copiar o restante, olha. Eu tenho que copiar o menos x, o mais,
E agora multiplicar essa parte. Eu tenho 2 vezes 1. 2 vezes 1 é 2, que vai ser igual a 0. Eu tenho que isolar o x, deixar ele sozinho. Então, vamos pegar esse 2, que está antes do sinal de igual, e jogar para depois do sinal de igual. Então, aqui eu vou ter menos x igual a 0, ou seja, eu estou pegando tudo que está fora do círculo. Ó. Peguei o menos x, o igual e o 0. Esse mais 2, ele vai para o outro lado, menos 2. E aí eu vou ter, ó, menos o x, que é igual... Quanto que é 0 menos 2? 0 menos 2 vai dar menos 2 mesmo. E aí é o seguinte, eu tenho aqui no final um x, uma letrinha com sinal de menos. E eu não posso terminar a equação com a minha variável negativa. Então, o que eu faço para resolver isso? Eu pego e multiplico todo o meu final da equação por menos 1. Por que por menos 1? Quando eu tenho menos 1 vezes x negativo, esses dois sinais não são iguais? Então, sinais iguais na matemática, na multiplicação, torna um sinal positivo. Multipliquei, então, o menos 1 pelo o x que estava negativo, ficou positivo. Agora, eu vou fazer o mesmo para o 2 negativo. Então, tenho 2 vezes 1. 2 vezes 1 é 2. Dois sinais iguais na multiplicação vai gerar um resultado positivo. Prontinho, encontramos o valor do y, que é igual a 1, e o x, que é igual a 2. Como é que fica o resultado? O resultado, né, da solução aqui vai ser, abro aqui chaves, abro o parênteses, eu vou ter que colocar sempre o primeiro valor de x e depois o y, que aqui no caso é 1. E fecha chaves. Este é o resultado do primeiro sistema, ok? Bom, vamos agora para o nosso segundo exemplo. E o método é o método de adição. Vamos tentar somar as duas equações para ver se uma das letrinhas está anulada, ok? Então, a primeira coisa é o quê? Colocar o número 1 na frente das letras ou variáveis sem números, tá? Então, aqui, ó, número 1 e número 1. Feito isso, vamos somar para ver o que ocorre. Eu tenho 5 letras x. Quando a gente não tem sinal na frente do número, quer dizer que ele é positivo, tá? O sinal de mais não precisa mostrar. Então, aqui, ó, nestes dois números, são positivos. Então, nós temos 5 letrinhas x mais uma letrinha x, que vai me resultar 6 letras x. Mas ainda não vou colocar aqui embaixo. Vou verificar o y. Eu tenho um y menos um y. Olha só o que ocorreu. O meu y foi cancelado. Como ele foi anulado, aí sim eu posso somar os outros coeficientes, né? Os outros números da equação. Então, 5 letrinhas x mais uma letrinha x vai resultar em 6 letrinhas x. Sinal de igual eu copio. Não vou copiar isso aqui, não precisa colocar 0 aqui, porque já está anulado, tá? E 39 mais 3. Eu tenho 3 mais 9, que vai dar 12, sobe 1. E 1 mais 3, 4. Então, 39 mais 3 gerou 42. Bom, feito isso, você já sabe que quando a gente tem um número do lado de uma letrinha sem sinal nenhum, nós temos aqui um pontinho que representa o vezes, certo? E o que significa isso? Significa dizer que a gente vai ter que passar esse 6 para o outro lado da equação, invertendo o sinal de vezes por divisão. Então, ó, isolei, vou copiar o restante, ó, que sobrou do lado de fora, né? Que aqui nós temos os 6 isolados. Copio o x, o sinal de igual e o 42. Esse 6 está multiplicando o x, ele vai passar para o outro lado, depois do sinal de igual, porque ele está antes do sinal de igual, tá vendo? Ele vai passar para o outro lado,
dividindo, porque o inverso da multiplicação é divisão. Então, se ele está multiplicando, ele vem para cá dividindo. E aí nós temos, então, 42 dividido por 6, que vai dar 7. Por que 7, Pro? Porque 7 vezes 6 é 42. Então, o meu x neste sistema vale 7. Feito isso, agora eu tenho que encontrar o valor de y. Eu vou olhar para minhas duas equações. Lembra que eu falei para você que você deve olhar para a equação que tem menor número? Olha a minha primeira. Eu tenho 5, 1 e 39. A minha segunda equação eu tenho 1, menos 1 e 3. Então, é mais indicado, a minha dica que eu dou para você é que escolha que tem o menor número. Então, vamos pegar aqui, ó, o x, não precisa copiar mais o 1, tá? A gente faz isso no primeiro momento. Menos quem? O y, que é igual a 3. Escolhendo a equação que tem o menor número, né, nas letrinhas, vai ficar mais fácil de você resolver, porque você vai trabalhar com números menores. E aí, aqui eu vou pegar o valor do x, que é 7, e vou trocar pela equação. Meu x é 7. Então, coloco 7, copio o restante, ó, menos y igual a 3. Bom, feito isso, olha só, o meu 7, ele tá positivo. Esse sinal de menos não é do 7, é do y, ok? Eu vou passar esse 7 para o outro lado. Então, como eu fechei ele aqui, ó, circulei, vou copiar o restante que sobrou do lado de fora. Eu vou copiar o menos, o y, o 3 e esse mais 7 vai ser passado para o outro lado da equação, para o lado direito, invertendo o sinal. Como ele tá mais, ele vem para cá, ó, menos 7. Feito isso, agora eu vou copiar o menos y, porque eu preciso responder quanto que é 3 menos 7. O que significa esse 3? Esse 3 ele tá positivo quando não tem sinal, certo? Sinais diferentes na adição e subtração pede para fazer uma continha de menos, subtrair. Então, eu vou pegar esse 7 menos 3. 7 menos 3 vai me dar 4. E o sinal aqui, ó, é sempre do número que está mais afastado de 0. Então, se eu tenho uma reta numérica, eu tenho 0, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 positivo para o lado direito, depois eu tenho menos 1, menos 2, menos 3, é isso que eu estou falando aqui. O menos 7, ele está mais afastado de 0 do que o 3, por isso que aqui, ó, é menos. Lembrando que quando nós terminamos o nosso sistema, né, da letrinha, numa das variáveis aqui, e termina com a letra negativa, a gente não pode deixar assim. A gente vai multiplicar por menos 1 para esse sinal aqui ficar positivo. E automaticamente esse também, né? Então eu tenho menos 1 vezes menos y, dois sinais iguais na multiplicação fica positivo, ó. 1 vezes 4, 4. Dois sinais iguais fica positivo. Então achei o valor de x, que é o 7, e o valor de y, que é 4 positivo. Então, o meu resultado do conjunto de solução aqui vai ser o x primeiro, né, que é o 7, e depois o y, que é o valor 4, ok? Agora vamos para o nosso terceiro exemplo. Bom, a primeira coisa que deve ser feito é colocar o número 1 na frente da letrinha que não tem número, né? Na frente da variável sem número. Olha aqui, ó, acrescentei o 1 na frente de cada letrinha. Bom, feito isso, vamos fazer a adição, vamos somar o sistema. Então, ó, primeiro a gente vai verificar. Eu tenho 1x mais 2x. Isso vai me dar 3x. Não consegui anular o x. Vamos ver o que acontece o y. Eu tenho 1y mais 1y. Também não deu para anular aqui. Então, o que eu devo fazer? Bom, eu vou olhar para os números da letrinha x. As minhas letrinhas x, eu tenho o número 1 e o 2. No meu y, eu tenho 1 e 1. Então, ou seja, aqui, ó, os valores são menores, os coeficientes da letrinha y, que
o da letrinha X. Porque o X aqui eu tenho 1 e aqui o 1. Só que aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 1. Eu vou pegar os números que estão na frente da letrinha Y. Não é 1 e 1? Então, eu vou jogar aqui na frente. Se eu invertesse, ia dar no mesmo, tá? Vou pegar aqui, ó. Vou jogar 1 aqui e o 1 aqui também na frente da equação. Por quê? Porque a gente vai multiplicar toda a equação por 1. Só que tem um detalhe. Não está positivo os dois números aqui? Então, para mim anular, ela vai ter que estar, um deles vai ter que estar negativo. Tudo bem, então eu devo multiplicar 1. Eu gosto de deixar aqui a segunda equação por menos 1, tá? Então, o que a gente vai fazer? Olha, esse 1 deve multiplicar toda a minha equação. E o 1 vezes 1, é isso aqui que eu tô fazendo, ó. 1 vezes 1 vai dar 1 mesmo, vai dar 1x. Esse 1 vezes esse 1 vai dar 1y, certo? E esse 1 vezes 7 deu 7, ok? Multipliquei todos os meus números. Como ele está positivo, ele não alterou o sinal de ninguém. Já esse outro, como está negativo, olha, vai alterar o sinal de todos que estão aqui, ó. Se você pegar 1 negativo vezes 2x, vai dar menos 2x. Se você pegar menos 1 vezes 1y, vai dar menos 1y. E se você pegar o menos 1 vezes 5, vai dar menos 5. Ou seja, se você observar, os valores da equação não mudou para a primeira equação, não mudou os valores, porque está multiplicando por 1. Qualquer número multiplicado por 1 vai ser ele mesmo, né? E não vai mudar os sinais. Só que na minha segunda equação, eu estou multiplicando por 1, mas é menos 1, um sinal negativo, não vai mudar os números da equação. Olha aqui, eu tenho 2, 1 e 5, ó, 2, 1 e 5. Mas o que é que muda? Muda o sinal dos meus números e de todos, tá? Aqui estava positivo, ficou negativo, aqui positivo ficou negativo e aqui estava positivo, ficou negativo, ok? Por que que foi preciso fazer isso? Porque agora a gente vai somar o novo sistema. Eu tenho aqui, ó, uma letrinha x menos duas letrinhas x. Então, eu tenho 1 menos 2. Que isso vai me gerar, como são sinais diferentes, eu tenho aqui positivo e negativo, vai ser uma continha de menos, né? Então, 2 menos 1 vai ser 1. E o sinal é do número que está mais afastado de zero. Eu tenho menos 2 e mais 1, que está mais afastado de zero é o menos 2. Então, por isso que aqui ficou menos x. Agora, olha só o que aconteceu. Eu tenho 1y menos 1y. Então, aqui, ó, zerou. Por isso que eu precisei colocar aqui menos 1, ok? E agora eu vou fazer o quê? 7 menos 5, que vai me dar 2, ok? Agora, o que esse 1 está fazendo com esse x? Ele está multiplicando. Ele vai passar para o outro lado o quê? Dividindo. Então, eu vou ter 2 dividido por menos 1. 2 dividido por 1 vai me dar 2. E sinais diferentes, esse é positivo e esse é negativo, vai me gerar na divisão um sinal negativo. Feito isso, agora eu vou substituir esse valor de x em uma das equações. E qual que é o jeito melhor de fazer isso? Eu tenho duas equações. Ah, mas Prof. Jô, se eu quiser substituir na segunda equação, dá certo? Dá. Se eu quiser substituir na primeira, também vai dar certo? Sim. Qualquer uma das equações, se substituir o x por menos 2, trocar por menos 2, vai dar. Só que é mais fácil pegando a equação que tem menores números. Aqui eu tenho 1, 1, 7. Aqui, ó, eu tenho 2, 1 e 5. Então, aqui, ó, tá mais fácil. Você vai pegar aqui, ó, o x, não precisa colocar mais esse 1, tá? Mais o y igual a 7. Qual que é o valor de x encontrado? Eu vou trocar, meu x passa a ser menos 2. Menos 2 mais y é igual a 7. Esse menos 2, ele vai passar para o outro lado, eu copio tudo que está deste lado, né, ó, igual a 7. Esse y é positivo, não vai alterar nada, né?
Esse menos 2 vai para lá, trocando o sinal para mais 2. Então, toda vez que a gente passa o número para o outro lado, a gente troca e inverte a operação dele. Então, nós temos aqui, ó, 7 mais 2, que é igual a 5. Então, neste sistema, a solução vai ser o quê? Nós temos para o x o valor menos, valor aqui, ó, menos 2, né? Menos 2 e o y 5, ok? Vamos então para o último exemplo. Olha só, neste caso, nós temos, né? Todas as minhas variáveis têm números. Vou fazer o que então aqui? Somar, para ver se tá cancelado uma das variáveis aqui. Eu tenho aqui 3 letrinhas x mais 3 letrinhas x. Isso vai me dar 6 letrinhas x. E aqui eu tenho mais 2 letras y com mais 4 letras y, que vai me dar 6 letras y. Ou seja, não tem como eliminar nenhuma das minhas variáveis. Então, eu vou ter que fazer o mesmo sistema da anterior. Olha só, o meu x eu tenho 3 e 3, ok? E aqui o meu y eu tenho 2 e 4, ok? Quais dos números que eu vou escolher? O do x ou do y? Se você ver aqui, olha, aqui nós temos um número menor, né? Ó, vamos pegar a do y, eu tenho 2 e 4. Para mim conseguir anular o y, eu vou pegar esses dois números e vou trazer aqui para frente. Como? Eu vou pegar esses dois números e eu faço assim uma inversão desses números. Eu tenho esse 4, eu jogo para cima e o 2 para baixo. No outro exemplo você não conseguiu perceber isso porque os valores eram o mesmo. Aqui você consegue observar o que está sendo feito. Ó. Eu peguei os dois números e inverti. E como os dois estão positivos, eu vou colocar o sinal de menos na frente desse segundo número, porque eu preciso que no resultado da multiplicação, este número fique negativo para me conseguir cancelar o y. Vamos ver então como é que faz isso? Olha só, esse 4, ele vai multiplicar todos os números da minha primeira equação, olha. Então, vamos lá então, eu tenho 4 vezes 3, vai dar o quê? 4 vezes 3, 12x. Esse 4 vezes 2 vai dar 8y. E esse 4 vezes 5 vai dar 20, ok? Agora eu vou pegar esse menos 2 e vou multiplicar também toda a minha segunda equação, ó. Menos 2 vezes 3, 2 vezes 3 é o quê? 6. Sinais diferentes, né? Vai deixar negativo esse número aqui, ó. Eu tenho menos 2 vezes 4. Então, eu tenho menos 2 vezes 4, vai dar... Vou ter que trocar o sinal aqui, ó, porque os sinais estão diferentes, ó. Mais e menos na multiplicação, ó. Aqui vai ficar menos 2 vezes 4, 8, negativo. E aqui eu tenho menos 2 vezes 7, que vai dar menos 14. Então, ó, como aqui é menos, eu tive que trocar o sinal de todos. O aqui que era positivo ficou negativo, aqui ficou negativo também, e aqui que estava positivo ficou negativo. Feito isso, agora a gente vai adicionar um novo sistema. Olha só, eu tenho aqui 12 letrinhas x menos 6 letrinhas x. Vai me dar aqui como resultado 6 letrinhas x. Olha aqui, ó, tá vendo o que aconteceu? Eu tenho 8y menos 8 letrinha y. Por isso que a gente multiplica o segundo número, tem que ser negativo quando os dois aqui forem positivo. Porque eu preciso desse sinal para me conseguir, ó, eliminar a letra, a variável. Então, 8 letrinha y menos 8y ficou 0. Igual a 20 menos 14 ficou 6. Ok? Agora, o que a gente vai fazer? Ó, esse 6 está multiplicando. Isolei ele, copio o x, o sinal é igual a 6, e ele está multiplicando, ele passa para o outro lado, dividindo. 6 dividido por 6, 1. Meu x é 1. Agora eu vou olhar para a minha equação e ver qual que é a melhor para me substituir.
trocar o valor de x pelo valor que foi encontrado, que é o 1. Olha aqui, eu tenho 3, 2 e 5. A minha segunda equação é 3, 4 e 7. Então, a minha primeira tem menores números aqui. Então, vamos aproveitar ela. Olha, eu tenho 3 vezes x mais 2 vezes y, que é igual a 5. Vamos copiá-la de novo, só que agora eu vou colocar o x, que é 1, na segunda linha aqui. Então, é 3 vezes quanto? O meu x é 1. Coloquei 1 aqui, ó. Mais 2 vezes y igual a 5. 3 vezes 1, 3. Mais 2 vezes y igual a 5. Eu vou ter que passar esses números para o outro lado. Mas quem eu devo pegar primeiro? O 3 ou o 2? Sempre pegue o número que está sem letra primeiro, sem a variável. Vou pegar o 3. Esse 3 tem sinal? Não tem? Tem sim, é o positivo ocultado. Então, olha só, isolei ele, né? Vou copiar o restante da minha equação, ó, 2 vezes y igual a 5. Ele tá positivo, ele vem aqui para o final negativo, ó, menos 3. Vou copiar o 2 vezes y, porque eu preciso resolver isso aqui primeiro, ó. 5 menos 3, 2. 2 o quê? Positivo ou negativo? Ó, positivo. O 5, ele é o número mais afastado de zero, então ele tá positivo, aqui também fica positivo. Agora, esse 2, ele está multiplicando, isolei ele, vou copiar o restante da equação e passo trocando o sinal de vezes por divisão. Então, y vai ser igual a 2 dividido por 2, que será igual a 1. Então, aqui nós chegamos no resultado. Eu tenho x igual a 1 e o y igual a 1, né? Nem precisava colocar isso agora. Vamos colocar já a resposta da solução. A solução vai ser o quê, ó? Eu tenho x igual a 1 e y igual a 1 também. Prontinho, chegamos aqui ao final da aula e vou pedir para você que ficou até o final, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, compartilhe esse vídeo com seus amigos, deixe seu joinha, deixe seus comentários e bora para a nossa próxima aula. Tchau, tchau, tudo de bom para você.